Josué capítulo 9, verso 1. Josué, abaixa um pouquinho o retorno, Josué 9, 1. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que fizera Josué com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez dos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos, quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. Ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. Ei-lo aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram o conselho do Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, diante do seu trono, da sua glória, diante do seu favor, pedindo para nos socorrer, nos iluminar, nos fortalecer. A parte de ti nada podemos, nada somos. Entretanto, não é todas as vezes que temos consciência disso. Mas hoje, nos dá consciência da dependência urgente de graça, de misericórdia, da mão soberana, providente, indulgente, amorosa, estendida sobre nós. Ah, Senhor, que haja um senso da sua transcendência, da sua glória, da sua presença, não só dando a nós um espírito crítico, mas transpassando o coração, juntas e medula, alma e espírito, para teu reino avançar, para o Senhor receber glória para si e nos conformar à imagem do seu Filho. Amém. Importante dizer para os irmãos que estão nos ouvindo, vocês perceberam que o canal Defesa do Evangelho foi hackeado, hackers invadiram o canal e tiraram ele do ar. Já estamos tomando as devidas providências, demora um tempo, mas vai haver sim a maneira de reavê-lo, querendo Deus. E caso não houver, a gente começa tudo de novo do zero, nós não vamos nos precipitar, não vamos nos alarmar por causa disso não. Enquanto isso, a transmissão está sendo feita pelo canal Paulo Júnior Oficial, então você que está vendo, compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal que vai ser uma opção para usarmos até a volta ou retorno. Presta atenção, irmãos, olha o tema da minha mensagem, ele é extremamente pastoral. Você vai deixar aberto em Josué capítulo 9, nessa passagem intrigante dos gibeonitas, e ela vai nos ajudar no tema que eu quero propor hoje,
alianças precipitadas, vínculos, pactos, relacionamentos, amizades precipitadas. Nós sabemos que no meio do povo de Deus existem muitos irmãos que são ingênuos, imprudentes, imaturos. Tem irmãos no nosso meio assim, e que não tem muito cuidado com as amizades que fazem, ou não tem cuidado nas relações que entram, sejam de namorados, noivos, ou aqueles que estão pensando em se casar. E em sua precipitação, em fazê-las, se dão muito mal. Muitas pessoas estão carregando traumas, marcas, viveram tragédias em razão de terem feito alianças, amizades ou entrado em relacionamentos precipitados. E quem faz isso recebe sobre si muitos males. Essa mensagem, então, vai nos ajudar a entender, primeiro, como ocorre isso, como essas alianças precipitadas são feitas, as suas consequências, quais são suas consequências e como evitá-las. Essa é a minha proposta nessa noite. O texto que eu sugeri aqui vai nos ajudar a entender como essas alianças ocorrem, as alianças ruins, precipitadas. Quais são suas consequências e, por final, como evitá-las. Agora ficou bom. Vamos para o pano de fundo histórico, o pano de fundo do texto. O livro de Josué, que é o livro do meu tema, marca a entrada do povo de Israel na terra prometida. Você se lembra disso? Moisés liberta o povo de Israel do Egito. E Josué entra com o povo na terra prometida. Então o livro de Josué marca a entrada. Israel deveria entrar na terra, em Canaã. Entretanto, lá, essa terra era habitada pelos cananeus, mas era uma terra que Deus prometeu que seria de Israel. Portanto, eles deveriam entrar, e para possuir, deveriam expulsar os habitantes de lá, os cananeus. E expulsando, não deveriam ter nenhum tipo de envolvimento com os habitantes de lá, uma vez que estes eram inimigos de Deus e inimigos de Israel. Isso está em Deuteronômio. Acontece que eles já haviam entrado até na altura do capítulo 9 e já haviam conquistado uma parte significativa: Jericó, a poderosa cidade de Jericó, e a cidade de Ai. E a notícia da entrada de Israel e das suas conquistas, das suas empreitadas militares e grandes vitórias estava se espalhando por Canaã. E a notícia que se espalhava é: uma nação poderosa entrou em nossa terra e está conquistando-a pouco a pouco. É então que essa notícia chega a um dos povos de lá, os gibeonitas. Esses gibeonitas, um dos povos de lá, sabe que eles estão habitando na terra e a conquistando. Eles então propõem uma aliança com Israel, uma aliança com Josué. Mas quem eram os gibeonitas? Quem eram estes que propuseram fazer um acordo, um pacto, uma aliança com Josué? Eles faziam parte do povo que precisava ser desalojado de lá. Eram gibeonitas que faziam parte dos heveus. Logo, também eram cananeus.
eram inimigos de Deus. A ordem então é expulsar todos e não fazer nenhum tipo de aliança. Entretanto, esses gibeonitas, eles propõem fazer uma aliança com Josué. Êxodo 34:12, o Senhor proíbe, diz: abstende de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por cilada. Então, os gibeonitas propõem. E o que acontece? Eles armam uma cilada e Josué cai na cilada. Precipitadamente faz uma aliança com os gibeonitas, aqueles a quem Deus ordenara não ter nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de aliança. Portanto, irmãos, é nessa história da aliança dos gibeonitas com Israel é que vamos aprender sobre amizades, alianças precipitadas. Vamos ver primeiro como tudo acontece. Lembrando que essa mensagem vai servir para casal de namorados, de noivos, amigos, gente que começa a frequentar igrejas, que começa a se envolver com igreja, se envolver com famílias, se envolver com jovens. É toda espécie de vínculo que pode acontecer. Vamos ver como tudo começa. Primeiro, esse tipo de pessoa se aproximam de nós, movidos por interesse. Esse tipo de gente que procura vínculos, amizades, se integrar em nossa igreja, ou se relacionar conosco, no caso solteiros, muitas vezes são motivados por interesses. Eles quiseram uma aliança com Israel a fim de permanecerem com um pedaço de terra em Canaã e a fim de serem privados da guerra. Então, o objetivo de se aproximar de Josué é com a finalidade de serem beneficiados. Muitas dessas pessoas que se aproximam de nós, que se aproximam de você, que querem ter algum contato com você, ou que querem fazer parte da igreja, querem por causa do interesse, eles estão interessados em algum benefício que você, ou vocês, ou a instituição pode oferecer a eles. Tenha cuidado com essa gente que está aproximando de você. Segundo, agora, para conseguir o que queriam, então se aproximaram para ser beneficiado, mas para conseguir o que queriam, parte da terra, e serem privados da guerra, eles precisavam da confiança, afinal são estranhos, estão se chegando agora. Eles precisavam da confiança de Israel e da confiança de Josué. Para então conseguir a confiança, eles usaram de estratégias. Você pode ver isso no verso 4, que diz: usaram de estratégia e foram, até aí, fica o foram só, se aproximaram e usaram de estratégia para conseguir a confiança. Da mesma forma, essas pessoas não obterão algo de você facilmente. Elas estão se chegando, elas precisam conquistar sua confiança. A confiança da igreja, a confiança dos pastores, dos oficiais, do sogro, da sogra, da menina, do moço, a fim de obter o benefício. Agora, como eles conseguem a confiança? Usando estratégias. Quais estratégias? Vamos ver agora as estratégias que os gibeonitas usaram para conseguir a confiança de Josué. Verso 4.
Usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores. Primeira estratégia, eles fingiram ser o que não são. Os gibeonitas fingiram ser embaixadores. Eles habitavam naquela terra. Logo seriam descobertos rapidamente por Josué que eram cananeus e seriam exterminados. No entanto, fingiram ser pessoas de terras distantes. Somos embaixadores, viajantes, viajores. E se vestiram, se maquiaram todos, fingindo ser o que não são. Muitas dessas pessoas que se aproximam de você, fingem ser o que não são. Muitas dessas pessoas que começam a frequentar igrejas, fingem ser o que não são. Muitos desses moços ou moças que se interessam por você, fingem ser o que não são. Como assim? Eles querem passar por pessoas honestas, mas não são, só fingem ser honestas. Querem passar por pessoas confiáveis, de confiança, mas só fingem ser de confianças, porque na verdade não são. Muitas dessas pessoas que se aproximam de nós com o fim de ser beneficiadas, são falsas. Falsas. Cuidado com essas pessoas. Pastor, mas espera aí, eu acho que o senhor está falando isso é lá para fora, né? Lá no trabalho, na escola. Não é aqui na igreja, é só na igreja que eu estou falando. Porque lá fora está claro que tem isso. Eu estou falando aqui dentro. Lá fora é um bônus. Estou falando entre nós. Falsas. Fingir é ser uma coisa, mas demonstrar outra. Qual era o objetivo deles aqui? O objetivo era enganar Josué. É uma armadilha, enganar Israel. Irmãos, cuidado, você pode ser enganado. Ou melhor, cuidado, você pode estar sendo enganado. Por causa do fingimento. Essas pessoas vêm a nós e elas fingem dor. Ai, pobre de mim. Fingem sofrimento. Ai, sofri tanto na minha vida. Fingem perseguição. Sou uma pessoa tão injustiçada. Fingem só para enganar, para serem aceitas na igreja, na sua casa, na sua família, no seu hall de amigos. E eles fizeram isso, fingiram. Cuidado, você pode estar sendo enganado. Você pode estar sendo enganado por pessoas fingidas, falsas, que estão se aproximando de você só para obterem algum benefício ou qualquer outra coisa. Segunda estratégia deles, para conquistar a confiança de Josué, a fim de receber algo. Essas pessoas demonstram ter necessidades. Elas não vêm por cima até nós, elas vêm por baixo. São sofrenildas, sabe? Veja só o verso 4 e 5. E fingiu ser embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos, rasgados e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, roupas velhas, e sobre si todo o pão que trazia para o caminho era bolorento. Eles chegaram com andrajos, gente assim de pé sujo, roupa rasgada. Eles usaram roupas e utensílios velhos para passar a impressão para Josué que eram pobres, necessitadas, a fim de
fazer com que o coração de Josué se quebrantasse, se comovesse pelo estado. Nossa, estão vindo de longe, com sede, com pão bolorado, com roupas velhas. A finalidade era comover Josué. Essas pessoas muitas vezes se aproximam de nós, se fazendo de coitadas. Pobre de mim, veja minha situação, tem nada lá em casa, sofri tanto na minha vida. Eles usam essa estratégia com o fim de nos comover. Passa uma imagem que são pobres e necessitadas, com o fim de sentirmos pena delas. E dessa forma, ganham a nossa empatia e despertam o nosso interesse por elas. Olha que estratégia perfeita. Quanta gente não faz isso quando vem para a igreja? Quando fala com o pastor? Quando quer se aproximar de você? Elas fingem. E elas passam uma ideia que são pessoas sofridas, pobres coitadas. E o que acontece? Josué começou a se afeiçoar, começou a se comover. Elas ganharam empatia e Josué foi perguntando mais, foi despertando interesse. Irmãos, tomem cuidado. Muitas pessoas fazem isso. Existem as de fato necessitadas. Existem as de fato que demonstram ser. Existem de fato pessoas que sofrem, mas existem muitas que é só fingimento. Existem muitas que só querem usufruir do que você tem. Querem explorar você. Terceira estratégia que elas usam, essa aqui é a mais comum, a mentira. Elas são mentirosas. Veja o verso 6, Josué 9, 6. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Mentira! Morava ali do lado. Habitavam na terra que Josué estava. A fim de conquistarem a confiança e serem beneficiados por Josué, o que eles fizeram? Mentiram. Não somos daqui, somos de longe. Nós viemos de uma outra terra. Irmãos, você já viu esse tipo de pessoa quando quer algo? Começa a inventar histórias, começam a contar que tiveram um passado trágico, que foram abandonados, você não sabe da minha infância, e começam a contar onde estudaram, a cidade, o estado que moraram, os apuros que passaram, tudo balela, mentira. Começam a dizer que tiveram quadros depressivos agudos, doenças que trataram durante anos, ou dizem que são talentosas, que já trabalharam em empresas tal, que são capazes, que têm dons, ou chegam dizendo que foram obreiros de tal igreja, que foram perseguidos pelos pastores de lá. Mentira! Deu maior trabalho na igreja, foi expulso de lá, mas chega aqui dizendo: eu fui perseguido, era tão fiel, tão honesto, ganhava almas, orava, mas o pastor me perseguia. Mentira. Trabalhei em empresa tal, ganhei prêmio tal. Mentira. Trambiqueiro, enrolado, cheio de bagunça. Mas se disserem isso, comovem, constrangem. E tem gente assim. A fim de serem contratadas no emprego, a fim de receber a mão da menina em casamento,
ou a mão do menino, a fim de receberem, fazer o coração do pai dela ou dele abrir, ou a fim de se integrar numa igreja, contam histórias estapafúrdias, mentiras, porque de outra forma não serão aceitos. Tem que mentir que protagonizaram feitos, vivenciaram coisas terríveis, passaram dificuldades. Balela, mentira. Vai ver o histórico, liga para a igreja dele e pergunta para o pastor, para os irmãos. Veja a lambança que ele fez, o nome sujo, dívidas, trambique, rolos, divórcios, adultérios, fichas policiais. Mas ele conta que ele era a vítima, ele era o sofrenildo. Quarta estratégia, para receber a confiança com o fim de ser beneficiado: sedução e coação. Eles já estão próximos. Josué já estava balançado, ele já estava ali no quinto, quarto argumento. Agora eles têm veja só, esse tipo de gente eles têm uma sacada mais agressiva. Veja o verso 6. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele os homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, olha o imperativo, dá uma ordem, fazei pois aliança, fazei pois agora aliança conosco. Agora, o que eles fizeram? Coagiram e pressionaram Josué a fazer essa aliança. Então eles vêm com a sua história e se comovem e penetram. Quando você vê, eles já estão fazendo parte, já estão dominando a sua intimidade. E eles então coagem, pressionam: você tem que me ajudar. Eles nos seduzem. Muitos fazem isso. Você começa: você não pode, como é que você vai me deixar assim? Não, eu só tenho você, eu não tenho mais ninguém, pelo amor de Deus. Olha só. Eles fazem desse jeito. Só que nem todo mundo tem esse espírito. Tem gente que ouve isso: tadinho, bem, vende o carro, pega um empréstimo no banco, vamos ajudar ele. Você nem dá golpe nesses irmãos. Eles nos coagem. Você vai me deixar? Eu não tenho mais ninguém, só você. Eu já tinha pegado a aliança, falei: eu não quero mais nada com essa menina, mas eu só tenho você. Ele coage. Casa comigo, senão eu manifesto aqui. Estou mentindo? Quanta história, bate na sua porta, te liga meia-noite, 2 horas. Eu estou aqui no pontilhão do aeroporto 9, me ajuda! Desse jeito. Pressionaram Josué. E detalhe, a pressão dos gibeonitas era porque queriam ser ajudados antes de serem investigados. Afinal, tratava-se de uma mentira, pois poderiam ser descobertos rapidamente. Esses também fazem a mesma coisa. Eles sabem que estão inventando uma narrativa e que você está quase caindo. E se você não ajudar rápido, você pode descobrir. São 2 formas. A coação é porque eles usam desse artifício para comover. E segundo, a pressão, porque eles têm pressa antes de serem descobertos. Eles fazem a mesma coisa, e até você saber e descobrir, eles sugam, eles mamam, eles parasitam a igreja, a noiva, o noivo, a família e você. Quinta estratégia. Agora eles vão usar de elogios.
Veja só aqui o verso 8. Então, os gibeonitas disseram a Josué: somos os teus servos. Eles vão agora usar a estratégia de inflar o ego. A ideia é assim, ó. Ô Wellington, estou precisando de dinheiro seu. Você é um homem tão bom, tão trabalhador, tão generoso. Franca foi beneficiada quando chegou aqui. O cara tira um pacote de dólar. Porque ele começa a acreditar e fica inchado. Eu sou mesmo. Gente, mas que um negócio aqui que eu... Se trocasse aqui gibeonitas por Satanás, ficaria perfeito. Os gibeonitas, com a finalidade de cativar Josué, não pouparam elogios. O objetivo era insuflar, inchar o ego de Josué. Porque quando a gente está com o ego inchado, nossos sentidos se embotam. Hoje você tem que tomar cuidado com o elogio. Porque você começa a acreditar que é verdade. Ó, você é o cara, e às vezes você acredita, eu sou. E eles fizeram isso. Presta atenção, irmãos. Quando essas pessoas chegam e nos cercam com seus elogios, o objetivo deles é também inchar nosso ego. Eles elogiam você, eles elogiam as suas famílias. Nossa, teu pai é joia, né? Não aguenta o bafo do teu pai, mas está elogiando teu pai. Elogia tua mãe, elogiam seus dons, mas tudo não passa de adulação hipócrita. E fizeram isso com Josué. Elogia. Sexta estratégia: fingem ser pessoas piedosas. Veja o verso 9. Olha lá. Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, e rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Os gibeonitas, com essas palavras que eu li, queriam mostrar temor ao Deus de Israel para Josué. Irmãos, no caso dos cristãos, essa é a maior arma de dissimulação: mostrar piedade. Qual crente, quando é confrontado por outro crente piedoso, não se quebranta, não se convence? E ele sabia, se a gente quiser alguma coisa que esse povo aqui, vamos louvar o Deus deles, o Deus de Israel. A mesma coisa, para ganhar a confiança de um pastor, de uma igreja, e vai. Eu tenho que mostrar temor, piedade, porque isso constrange qualquer crente verdadeiro. Estes iniciam na igreja, ou quando iniciam contato com você, frequentando todas as reuniões de oração, vigília, sábado, escola dominical, culto de domingo. Eles falam de Deus o tempo todo no início, como Deus é maravilhoso, soberano, eterno. Eles choram na presença, choram nas vigílias. Eles demonstram santidade, tudo é pecado. Sai daqui é pecado, não gosta, é tudo pecado. Eles demonstram quebrantamento, mas é tudo fachada. É só com a intenção de alcançar sua confiança, com o fim de receber benefício. E aí o inevitável acontece. Diante de toda essa estratégia, Josué cai na armadilha e ele faz uma aliança com eles. Veja o verso 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. O que aconteceu? Josué acreditou na história deles.
e precipitadamente fez aliança com eles. Irmãos, quantos de nós, de vocês, não caem nessas armadilhas e não vão na lábia desses supostos irmãos? Quantos de vocês precipitadamente vão fazendo amizade, vão abrindo a casa, vão abrindo a vida para essas pessoas? Quantos de vocês vão entregando suas vidas para rapazes ou para meninas, porque foram ludibriados por fingimentos e o fazem precipitadamente? Cuidado! Passa tudo, vale tudo, está valendo. Meu irmão, seja criterioso. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que Jesus fala da parábola do joio e do trigo? Veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Está falando da igreja. Ele acreditou. Quantos caem, irmãos, e vão emprestando dinheiro, vão emprestando carro, vão abrindo a casa, vão chamando para dentro. Irmãos, eu vou te dar uma dica: não empreste dinheiro para qualquer um. Mas é aqui da igreja, diz que é de Deus. Não empreste. Não, mas ela... Não. Você vai ter critérios que eu vou te dizer como fazer isso. Não vai fazendo isso. Ele acreditou, então fez aliança. A menina acreditou e casou com o camarada. O camarada acreditou e casou com a Jezabel. O sogro foi na lábia e deixou. Fez o contrato, assinou, foi fiador, entrou, acreditou, consagrou, separou como membro, levantou como oficial, caiu na lábia e ele entrou. Fizeram aliança. Agora nós vamos ver as consequências de se fazer uma aliança precipitada, de começar um namoro precipitado, de adotar como membro na igreja precipitadamente, de você entrar numa amizade e criar intimidade precipitadamente. Vamos ver se consegue. A primeira, você vai descobrir que foi enganado. Verso 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. 22. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Irmãos, presta atenção, toda aquela armação não duraria muito tempo, pois eles eram habitantes próximos. Seriam rapidamente descobertos. Como diz o ditado, mentira tem perna curta. Pessoas assim não conseguem esconder a verdade por muito tempo, visto que são extremamente desonestas, extremamente enroladas, extremamente picaretas. Não conseguem. E cedo ou tarde, irmãos, vocês descobrirão que entraram em uma fria. Primeira consequência, então, o sentimento será de decepção e de frustração, a ponto de dizer: meu Deus, eu fui enganado todo esse tempo. Foi esse o sentimento de Josué. Eles descobriram e veio um sentimento de frustração e decepção e de humilhação. Meu Deus, aquele menino me enganou, aquela moça me enganou, aquele irmão me enganou todo o tempo. No fundo era um safado picareta. Cedo ou tarde, você vai descobrir que está entrando numa fria. Cedo ou tarde você vai se arrepender de ter emprestado o seu nome. Cedo ou tarde você vai se arrepender de ter aberto a sua casa, o seu coração e sua intimidade
precipitadamente. Note, a palavra não diz que é proibido namorar, casar, entrar numa igreja, ter amigos. A palavra é quando isso é feito precipitadamente. Segunda consequência de fazer aliança precipitada: gera divisão e mal-estar na família e na igreja. Veja o verso 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Era a corte, a elite que tinha poupado os gibeonitas. Parte da nação não concordava. Quando ficou sabendo disso, houve um barraco, murmuração, contenda e divisão. Irmãos, decisões precipitadas acarretam amargas consequências. Primeiro, gera divisão. Desde que essa pessoa entrou na nossa casa, nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Desde que essa família entrou nessa casa, a nossa família foi comprometida. Desde que essa gente entrou na igreja, a igreja está dividida. Abriu, essas pessoas vão trazer divisão, semeiam contendas, fofocas, compromete seu casamento, compromete sua família, que os filhos seus envolvem com os filhos deles, e divide. E divide inclusive a igreja. E não só divide, como causa mal-estar. Alianças assim fazem pessoas sofrerem. Gerou descontentamento em Israel, gerou murmuração, gerou sofrimento em Israel. Por causa dessa atitude inconsequente, você está dividindo teu casamento, dividindo tua família, você está dividindo tua igreja, ou está trazendo muito sofrimento para casa. Terceiro consequência, suscita a ira de Deus, verso 18. Não. Verso 18 não, verso 20. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Por causa da aliança, Josué e Israel estavam em risco de sofrer a ira de Deus. Irmãos, tais alianças desapontam a Deus e entristecem o seu espírito. Tais alianças acabam como a aliança de Josafá, um homem bom, e Acabe, um rei perverso. Uma aliança que quase custou a vida de Josafá. A ira de Deus sobre Josafá. Entrar em uma amizade, uma relação assim, sem a aprovação de Deus, é pedir que Ele lance sobre você a sua ira. Quando falamos de ira aqui, no caso da igreja, é disciplina, castigo do Senhor. Quarta consequência, são das piores, de fazer, olha essa aqui, alianças precipitadas. Você participará dos seus problemas. Olha Josué 10, versos 6 e 7. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal e ele toda a gente de guerra, e com ele todos os valentes, até aí. Por causa dessa aliança, Josué teve que se envolver em uma guerra que não era dele, uma guerra a qual Israel nada tinha a ver. Eles começaram a se envolver com os problemas daquela gente estrangeira, cananeia. Irmãos, por causa disso você envolverá com lutas que não são suas. Você vai ter que pagar dívidas que não foi você que fez, mas foi fiador dessa pessoa.
Você vai ficar sem aquele dinheiro que você emprestou e essa pessoa não vai te pagar. E você vai ficar com dividendos, ou você vai ficar com um déficit que não foi usado por você. Você vai consertar o carro que você emprestou e que ele danificou, bateu e deixou lá na porta da sua casa. Você vai ter que conviver com esse menino namorando a tua filha, sem seu consentimento, que agora, como você deixou. Você vai entrar numa família, porque agora ela está grávida, que você não queria entrar, mas vai ter que casar. Vai haver escândalos, coisa dos gibeonitas, mas porque Israel se aliançou, vai envolver Israel. Escândalos feitos por eles, que vão espirrar em você, porque você se envolveu com eles. Você participará dos seus problemas. Agora, quinta, última e a pior. Uma vez feito o pacto, deixado entrar, você terá dificuldade de se desvencilhar deles. Verso 27. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Olha aqui, irmãos, por causa da aliança, Josué teve que ficar com eles para o resto da vida. Dependendo do grau de envolvimento com essas pessoas, você terá uma dor de cabeça que vai demorar semanas, meses e anos para você se livrar. Augusto Nicodemos, ele fala isso com relação à igreja. Olha, quando as pessoas vierem para a sua igreja, elas têm que ter muita dificuldade para fazer parte, para entrar. Porque senão elas vão ter muita dificuldade para sair. O envolvimento foi tamanho que agora eles não saem mais. Eles têm coisas em comum, papéis, propriedades, filhos. Não tem mais jeito de se desligar. Você terá dificuldade de se desvencilhar deles. Só uma pausinha. Quantos estão entendendo assim muito bem? Digo amém. Amém. Foi essa então a cilada. Foi esse o desejo dos gibeonitas, se aproximar de Josué com o fim de ser beneficiado. Mas para isso precisavam da confiança. Para a confiança, estratégias. Todas aquelas. Josué caiu e veio as consequências. Todas essas. Vamos terminar. Agora, como evitar tamanha tragédia? Isso serve para fazer sociedade com o irmão. Serve para tudo. Como evitar? Vamos ver 2 versículos que nós vamos evitar. 2 versículos. Primeiro, vamos ver o versículo 8. Então disseram a Josué, somos teus servos. Agora olha só. Então lhes perguntou Josué, quem sois? 2 perguntas. Quem vocês são e da onde vocês viram? Uma eles não respondem, a outra eles mentem. Responderam, teus servos vieram da terra distante. Até aqui. Perguntou, quem vocês é e de onde vocês são? Uma eles omitiram, não falaram quem eram. E segundo, mentiram. Primeira coisa, esse tipo de gente tem a sua identidade duvidosa. Já não sabe quem é, da onde que veio, se é filho de quem, se estudou aonde, que igreja que foi, e simplesmente sai aceitando. Quando eles responderam essa resposta fajuta, Josué aceitou. Ele deveria ter investigado. Primeira coisa, investigue essa pessoa. Não tem problema de querer ser seu amigo, querer ser seu namorado, marido, querer ser membro. Mas você só vai aceitar, você vai investigar. De onde você veio? Quem você é? Com quem você andou? Quero saber da sua história. E eles disseram, só que mentiram, mas Josué deveria conferir, porque se eles forem mau caráter, eles vão mentir. Confira. Busque saber.
Investigue. Quem é esse menino que entra na minha casa? Quem é esse menino que quer namorar com a minha filha? Quem é essa pessoa? Mesmo daqui. Pastor fulano é uma bênção. Eu quero saber do que. Bênção? Não é bênção, pastor? Ô, Josué. Não é, Josué. É gibeonita. Ah, captei. Busque saber. Segundo texto, para nos ajudar a como evitar tamanha tragédia. Verso 14. Então os israelitas tomaram da provisão, parte B, e não pediram conselho do Senhor. Aqui está a causa de Josué ter caído na cilada. Josué aceitou tudo precipitadamente, sem consultar o Senhor. Então, primeiro, Josué não investigou a fundo se a história deles era verdadeira, a identidade deles é verdadeira. E segundo, Josué não consultou o Senhor, por isso caiu nessa cilada. Muitos caem também por fazer isso. Não investiga a fundo a procedência desses irmãos e nem consulta o Senhor. Então essa é a segunda maneira. E consultar o Senhor compreende o quê? 4 coisas. 4 princípios aqui. Primeiro, a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus e veja o que ela fala do comportamento dessa pessoa. Vá às escrituras e diz, o que a escritura acha dessa aliança que você está fazendo, desses lugares que você frequenta, dessas pessoas que você está envolvido. Vê o que a escritura diz. Consulte, ela é o oráculo de Deus, ela é a profecia de Deus. Ela tem a resposta e a direção para com quem eu me envolvo, ou deixo te envolver. Segundo, os anciãos da igreja. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, ou de conselheiros, os projetos são aprovados ou se vence a guerra. Consulte pastores e presbíteros. O que o senhor acha disso, desse, daquele? Devo ir, devo ficar, devo me envolver, devo emprestar dinheiro, devo emprestar o carro, devo abrir minha casa, devo convidar esse? Pergunta para os pastores ou para irmãos piedosos da igreja. Quando falamos irmãos, quando você deve consultar alguém na igreja, tem 2 categorias, os oficiais e os que não são oficiais, mas são piedosos. Não é só porque está na igreja você tem que consultar. Tem que ser os oficiais, primeiro, porque são capacitados para isso, por isso foram ordenados. E segundo, os irmãos piedosos, que significa o quê? Não são oficiais, mas são experientes, têm bom testemunho, são maduros. Terceiro, consulte sua família. O que o seu pai acha? Sua mãe acha? Seu irmão acha? Seus filhos acham? É claro que nesse ponto aqui é um parêntese. Desde que sejam cristãos. Pode ser que alguns não vão compartilhar da sua ética e da sua fé. Aí não serve. Ou serve parcialmente. E quarto e último, consulte a igreja. A igreja, aí envolve todos, né? Os anciãos, os anciãos, os irmãos piedosos e a comunidade. O que ela acha? Como que ela vê? Como que ela entende? Aí você sai da cilada. Questão que Josué não fez nenhuma das 2 coisas. Nem investigou a origem deles, nem consultou o Senhor, ou seja, a congregação, os anciãos, a palavra de Deus e as famílias. Irmãos, talvez você achou uma palavra ofensiva, dura, talvez ela foi muito, expôs demais. Ela deveria ser exatamente como ela foi. Dessa forma eu estou protegendo a congregação, a igreja. Eu estou protegendo vocês. Estou livrando até o gibeonita. Porque quem sabe, tendo as portas fechadas, eles recorram a Deus. E Deus os ampare. Você vai meditar nessa palavra. Vai avaliar todo o seu ciclo de amigos, família.
Tudo que entra e que sai da sua casa, com quem você fala ou deixa de falar. E se você já estiver no estágio 10 aqui, pastor, e agora? Como eu faço? A solução. Há como reverter essas coisas. Vamos reverter. Fecha os olhos, curva a cabeça, vamos orar.